Hello! Boa noite! Sexta-feira e nós vamos falar sobre um assunto relacionado ao final de semana. Boa noite! É um assunto bastante interessante. Eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham até ouvido eu falar sobre esse assunto aqui no Instagram, já falei em alguns posts, mas eu acho um assunto extremamente importante, principalmente pelo momento que a gente está passando aqui agora, tá? Então, se vocês puderem convidar alguém para escutar sobre esse assunto, eu vou ficar muito feliz. Boa noite! Quem estiver chegando aí, me dá um oi. Boa noite! Vamos lá? Ó, eu sempre dou uns minutinhos pra começar, pra gente esperar o pessoal chegar, né? Que o Instagram vai notificando todo mundo. Oi, Vado, oi, Lu. Boa noite. Seguinte, o nosso assunto de hoje é sobre a alimentação no final de semana. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, principalmente pelo momento que a gente vem vivendo, né? De ficar um pouquinho mais em casa, principalmente no final de semana, e aí a gente acaba comendo algumas coisinhas que não são 100% saudáveis, né? E aí a ideia é vocês lidarem muito bem com isso, tá? Então a ideia aqui não é falar que não pode, muito pelo contrário, quem me conhece sabe como é que funciona a rotina aqui junto comigo. E a ideia é ensinar vocês a lidarem com esse assunto. Oi, Dani, oi, Lara, boa noite. E aí eu vou ensinar vocês, ó, a Fá tá falando que o pecado é o fim de semana. E aí eu vou ensinar vocês a lidarem com esse final de semana. Oi, Sou, boa noite. Ó, seguinte, eu tô pedindo pra vocês, se vocês puderem compartilhar essa live com alguém que de repente queira ouvir sobre esse assunto. E nas outras lives também falei sobre vocês se inscreverem, né? Pra quem não tá acompanhando desde o começo, as lives às 6 horas da tarde. Pode acessar num outro momento, se cadastrando lá pelo link que tá na minha bio, tá? E aí vocês recebem lá toda vez a live, né, salva, um resumo dessa live e uma receitinha todos os dias, tá bom? Vou esperar mais um minutinho aqui e aí a gente já começa a falar sobre o nosso assunto. Eu acho importante falar sobre isso porque, principalmente no momento que a gente tá vivendo agora, que a gente tá ficando mais em casa, e principalmente porque a gente acaba comendo um pouquinho mais bagunçado, né, nesse período, eu acho legal entrar com esse assunto. E a ideia desses 30 dias é justamente promover algum tipo de mudança de hábito. Então, o que eu quero aqui não é falar o que pode, o que não pode, muito pelo contrário, é pra gente poder se organizar com relação a essa alimentação para que a gente possa saber lidar com isso sempre, né? Eu sempre brinco aqui que durante a nossa vida a gente vai ter que lidar com uma alimentação muitas vezes saudável, né? Que é uma questão de escolha nossa, mas na maioria das vezes não tão saudável assim, e como a gente pode lidar com isso, tá? Seguinte... Isso, Dani, obrigada por convidar as meninas. Seguinte, vamos começar? Que senão a gente fica estendendo muito aqui, tá? Eu gosto de fazer lives curtas, então 20, 30 minutinhos, e o assunto de hoje ele é um assunto bem interessante, então eu quero falar um pouquinho mais, tá? E aí no final, se alguém quiser entrar aqui pra conversar comigo, eu até falei isso nos stories, né? Se vocês quiserem ficar aqui até o final dessa live, eu vou convidar um de vocês, ou se vocês quiserem se convidar para vir aqui conversar um pouquinho comigo ao vivo, pra gente falar sobre um assunto seu que você pode compartilhar aqui. E de repente eu posso te ajudar a fazer mudanças de hábitos ou a dar pitaco na sua alimentação. Tá bom? Vamos lá, vamos começar? Seguinte, eu gosto de começar falando sobre esse assunto, ilustrando uma coisa que eu sempre falo aqui, né? E sempre vejo aqui no consultório. O que acontece? A grande maioria de vocês, e aí eu quero que vocês coloquem aqui pra mim quem já vivenciou isso, com quem já aconteceu isso em alguma vez na vida. A gente normalmente quer uma mudança de hábito, né? A gente busca por uma mudança de hábito.
E aí o que acontece? A gente sempre pensa assim, segunda-feira eu começo, né? É sempre essa história. Então a gente começa uma mudança alimentar normalmente na segunda-feira. Só que aí o que acontece? A gente começa bonitinho na segunda-feira, aí faz direitinho, né? Na segunda, muitas vezes já até passou com a nutricionista, né? E já tá com a dieta na mão, já tá com tudo em ordem ali, fala, não, final de semana eu vou me programar e segunda-feira eu começo. Só que aí o que acontece? Você começa bonitinho na segunda-feira, você faz direitinho, aí na terça-feira você também consegue fazer a rotina direitinho, aí quando chega a quarta-feira, você come um pedaço de bolo que não estava dentro da programação da sua alimentação, não estava dentro da sua dieta. Se você está trabalhando ainda, às vezes acontece, né, de ter ali, eu acredito que muitos de vocês estejam em home office, mas na nossa rotina do dia a dia, às vezes acontece, né, de ter uma festinha de aniversário de alguém do trabalho, ou de repente você passou na casa da sua mãe por algum motivo, você comeu ali um pedaço de bolo, por exemplo, ou algum outro alimento que não estava dentro da programação sua da sua alimentação. O que normalmente acaba acontecendo? A gente acaba desmotivando com relação à dieta, né? Se vocês me puderem comentar aqui, me falar se é assim que acontece. O que acontece? A gente tá bonitinho na alimentação, aí quando dá aquela furada na alimentação, a gente pega e fala, tá vendo, comigo não funciona, eu não consigo fazer dieta, todo mundo que eu vejo fazer dieta faz direitinho e comigo, não funciona, não dá. Eu sempre tenho alguma coisa que atrapalha a minha dieta. E isso, na verdade, sempre vai acontecer. Eu até brinco, eu uso um exemplo que normalmente isso acontece com mulheres, tá? Eu vou usar o exemplo das mulheres aqui. Às vezes você tá programando fazer uma viagem, ou às vezes você tá programando comprar um apartamento, ou às vezes você tá programando fazer alguma coisa grandiosa ali na sua vida, né? Que você precisa economizar, que você precisa deixar de gastar por algum motivo. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes você tá no shopping ali passeando despretensiosamente, aí você olha e você fala, puxa vida, aquela bolsa que eu queria tanto, ou aquele sapato que eu queria tanto, olha, tá na promoção. Aí você acaba entrando na loja, você acaba se rendendo a essa compra, né? Você compra lá esse sapato, essa bolsa, você chega na sua casa, a hora que você chega na sua casa com a sua bolsa, com o seu sapato lindo, maravilhoso, em cima da mesa tem um boleto que você não pagou, né? Ou que você tem que pagar ainda do apartamento, da parcela do apartamento, ou de repente ali da parcela da viagem, ou porque chegou o cartão de crédito, enfim. O que acontece? A gente acaba, nesse momento, entrando naquela sensação de, putz, eu não devia ter feito, né? Eu não devia ter gasto com aquilo, porque agora eu tenho que pagar essa parcela aqui, ou esse boleto, a gente sempre tem essa sensação. E isso acontece muito com dieta. Então, quando a gente tá numa rotina alimentar saudável, que a gente busca ter uma alimentação saudável e que acontece de você dar uma escapada nessa rotina, a gente acaba se punindo. Então, ou você simplesmente fala, tá vendo, comigo não funciona, comigo não dá e acaba desmotivando, ou você para e fala assim, deixa, na segunda-feira eu volto. Só que se isso aconteceu na quarta ou na quinta-feira, você tem tempo ainda até a segunda-feira. E aí que tá o grande problema. Eu sempre brinco que o problema não tá em furar a dieta. O problema está na situação que vem depois, na condição que vem depois, em como você lida com isso depois. Então, se você fez esse furo na quarta-feira e você fala, não, eu vou fazer eu volto pra minha rotina de novo só na segunda, ou então você desanima e fala, tá vendo, não dá, não funciona, e fica procrastinando essa volta, é aí que tá o grande problema. Então, quem me conhece aqui, quem sabe, quem já me ouviu falar sobre isso, ou paciente meu, sabe que eu sempre falo o seguinte, eu falo, não precisa deixar de fazer um furo da dieta, a gente não precisa deixar de comer aquilo que a gente gosta. De maneira nenhuma, muito pelo contrário, a gente não precisa deixar de fazer isso. Só que a gente tem que ter responsabilidade com a volta, né? Então, assim, o que eu falo com relação à responsabilidade com a volta? Se eu cheguei na minha casa e eu comprei um boleto, eu comprei uma bolsa, comprei uma bolsa, eu comprei um sapato, e eu sei que de repente aquilo ali vai atrapalhar o meu pagamento daquele boleto que está em cima da mesa, eu vou dar uma segurada, não é assim que a gente faz? É dessa maneira que a gente lida com essas questões. E aí o que acaba acontecendo? Com relação à dieta, a gente tem que fazer dessa forma também. Tem uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes aqui, que é a seguinte: muito mais importante do que você não furar a sua dieta é você saber voltar. Então, voltar para a dieta, o
que é importante, que é imprescindível. Então, assim, o fato de você sair dessa alimentação saudável e fazer um furo e pegar ali e comer alguma coisa que você gosta, de repente sua mãe faz. Eu falo que a alimentação ela tem uma parte muito afetiva, né? Então, de repente, você almoça na casa da sua mãe de vez em quando e ela faz aquela comida que você gosta, ou, de repente, a sua avó faz um bolo que você gosta muito. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso na alimentação, sim, a gente não precisa tirar isso da vida. Principalmente quando a gente fala de emagrecimento. Por quê? Porque quando a gente fala de problemas de saúde, de doenças, né, aí a gente tem que ter um certo limite, a gente tem que ter um certo controle. Mas quando a gente fala de saúde, de qualidade de vida, eu acho super válido você ter isso dentro da sua rotina. Porque é muito, muito importante você ter isso também, para que você continue. Eu sempre falo que mais importante ainda do que você simplesmente estar em dieta e deixar de comer tudo aquilo que você gosta, é você se manter em movimento o tempo inteiro. Então, o que é se manter em movimento o tempo inteiro? Se eu fiz a dieta na segunda-feira, fiz impecável, fiz bonitinha, na terça-feira também fiz bonitinha. Na quarta, eu deslizei por algum motivo, eu comi de repente um doce na padaria, ou eu comi um pedaço de bolo da minha avó que não era pra comer, ou porque eu tô no trabalho e de repente teve uma festinha lá e trouxeram o bolo, brigadeiro e tudo mais, e aquilo não estava dentro da minha dieta e eu acabei comendo, não tem problema. O problema está em como você lida com esse depois. Então, assim, se você simplesmente fizer esse furo, sair dessa dieta, sair dessa rotina e comer, obviamente que em pequenas quantidades, né, para não ter tanto dano assim, você volta para essa dieta na próxima refeição que você tiver. Então, assim, isso vai acontecer durante toda a nossa vida. Isso a gente vai ter que lidar com isso em todo momento, né? Não é só... Hoje em dia a gente tá um pouquinho mais enclausurado aí dentro de casa, né? Um pouquinho mais limitado. Mas no geral, na nossa vida, você sempre vai ter uma festa, um casamento, um aniversário na casa de alguém, um churrasco que vai ter uma sobremesa, que vai ter alguma coisa ali a mais que você gosta. E aí, como é que a gente lida com isso? Eu sempre brinco com os meus pacientes aqui, eu falo aqui também nos meus posts ou aqui nos stories, que a ideia é que a gente saiba lidar com essas situações. Porque senão a gente fica sempre naquela, estou em dieta ou não estou em dieta, sabe? Então eu brinco que assim, ó, se você se dispõe a ficar ali 10, 15, 20 dias em dieta, você até consegue ficar sem furo nenhum, sem uma escapadinha nenhuma, você até consegue. Mas a hora que você para de fazer aquilo ali, você retoma a consumir tudo aquilo que você ficou com vontade. Então é mais da gente saber lidar e aprender a lidar com esse furo, com essa exceção que vai acontecer sempre, do que a gente ficar se restringindo o tempo inteiro. Então, eu acredito muito no fato da gente conseguir fazer 80% do tempo saudável, e aí a gente conta como um dia, né? Não, eu falo que o nosso corpo não sabe que dia da semana que é, né? Então ele não sabe, hoje é sexta, mas ele não sabe que dia que é, ele não tem aqui um reloginho que ele conta esses dias da semana. A gente sabe. E aí a gente que acaba, nós, né, na nossa rotina, a gente que acaba colocando ali algum alimento a mais, algum exagero, uma bebida, uma fritura, uma gordura, um carboidrato a mais e tudo mais. Mas o nosso corpo, ele não sabe que dia da semana é. Então, eu falo que na construção de um dia inteiro, nas 24 horas do dia, se a gente souber manter uma alimentação saudável 80% do tempo, aquele 20% ele vai representar muito pouco em cima desses 80%. Da mesma forma que, por exemplo, eu tô na rotina alimentar saudável de segunda a sexta, eu tô fazendo bonitinho. Aí chega na sexta-feira, você fala, é sexta-feira, né? Ó, sexta-feira à noite. Por que eu vou manter minha dieta? Eu posso, vou comer alguma coisa diferente. Só que aí o que acaba acontecendo? Se você sai muito, e isso não é comer uma pizza, não é tomar uma tacinha de vinho, não. Sair muito, o que eu tô querendo dizer, é você começar a fazer besteira, né? Começar a comer errado hoje à noite e parar no domingo à noite. Você entende? Então, assim, muitas vezes, você desconstrói aquilo que você fez em um mês de dieta em 4 dias fazendo tudo errado. Então, você vê que, assim, não vale a pena? Muitas vezes não vale a pena,
Por isso que eu tô querendo dizer aqui, ó, vai fazer um furo, vai fazer uma exceção da dieta, eu acho super válido. Até porque a nossa vida social, a nossa vida com a nossa família exige, né, muitas vezes isso. Então, você comer uma pizza, você comer alguma coisa diferente, ou de repente você que tem filho, às vezes o filho pede, né, ai mãe, faz aquele bolo, ou faz aquela sobremesa que eu gosto, ou faz aquela massa que eu gosto. É natural que isso aconteça. Como é que você vai lidar com isso? Que é o grande, sabe, o grande lance ali, a grande diferença. A gente brinca até que é onde separa os homens dos meninos, aí no caso aqui das meninas das mulheres, né, que tem grande parte aqui são mulheres, que é onde a gente lida com isso. Então eu posso comer um nhoque, uma lasanha no final de semana? Eu posso, desde que eu faça 80% do tempo saudável. E isso é muito fácil de fazer quando a gente tem uma rotina mais saudável, quando a gente consegue manter uma rotina saudável. Você sair um pouquinho da dieta, você escapar ali para comer alguma coisa diferente e saber voltar, que é o grande, que é assim imprescindível para você se manter na rotina. Eu até marquei aqui uma frase que é: quanto mais cedo você retorna para essa alimentação saudável, menor é o dano, né? Então assim, se você não quer, se você está em busca de uma alimentação saudável, se você está em busca de uma rotina saudável e você quer emagrecer, ou você está buscando emagrecimento, você está buscando melhora da sua saúde, melhora da sua alimentação, como é que eu faço isso? Quanto mais rápido eu voltar para minha rotina, quanto mais cedo eu voltar para essa rotina saudável, menor é o dano. Então assim, eu não vou ficar colhendo danos disso. Então se eu começo na sexta-feira à noite, eu paro no domingo à noite, eu como errado no café da manhã, no almoço, no jantar, e deixa que segunda-feira eu vejo, pode ser tarde, porque aí você tá colhendo frutos disso, né? Você vai colher frutos disso, porque na segunda, na terça e na quarta, muitas vezes você não consegue fazer essa retomada. E uma outra coisa muito importante, é importante você ter isso em mente de você, vou escapar um pouquinho e voltar, do que esperar na segunda-feira começar tudo do zero de novo. É muito mais difícil, é muito mais desgastante começar do zero de novo na segunda-feira. Vocês entendem por que a grande maioria das pessoas não conseguem se manter em dieta ou não conseguem fazer dieta? Porque elas ficam esperando o momento certo para fazer, e na verdade todo dia a gente pode fazer, todo dia a gente tem a oportunidade de construir esses hábitos alimentares. Então assim, lidar com uma escapada, lidar com alguma coisa diferente, né, dentro da alimentação, é muito mais fácil e é muito mais menos difícil do que você ter que retomar e recomeçar toda vez do zero de novo, né? Então assim, a ideia aqui hoje de falar sobre isso e pensando no final de semana é que a gente pode comer sim aquilo que a gente gosta. Eu acho super prazeroso, acho uma delícia inclusive, né? A gente comer de repente uma pizza, um lanche, tomar um vinho, enfim, comer uma sobremesa que a gente gosta. Eu acho válido ter sim isso na rotina, desde que você saiba voltar. E o voltar não é segunda-feira. O voltar é de repente amanhã de manhã no café da manhã. Sabe? Vou fazer uma rotina saudável. Hoje à noite eu vou comer uma pizza, alguma outra coisa diferente ali na minha rotina. Não tem problema. Amanhã de manhã eu volto para essa rotina de novo. E aí quando você constrói esse hábito, isso é hábito, tá, gente? Não é nada, é construção de hábito. A hora que você constrói esse hábito na sua vida, a hora que você leva isso como uma forma de viver, de lidar com a alimentação, você não erra nunca. E muitas vezes, eu falo aqui, eu já peguei pacientes aqui que assim, comiam o que queriam no final de semana. Comiam o que queriam no final de semana. Todo final de semana tinha um lanche, uma pizza, um vinho, um negócio assim diferente, né? Alguma coisa diferente do que ele fazia durante a semana. E durante a semana mantinha a rotina normal. E no sábado e no domingo mantinha também uma rotina normal de alimentação, incluindo essas exceções. Então assim, é possível, é válido. Eu acho que é importante a gente ter isso sim. Eu acho válido ter isso sim, desde que a gente tenha essa disciplina de voltar. Então eu até coloquei aqui o perigo
de sair da dieta não é sair da dieta, simplesmente comer alguma coisa. O perigo é o que vem depois, é como você lida com esse depois. Então é como você lida com esse fato de ter que voltar para essa dieta na primeira oportunidade que você tiver, tá? Então assim, a ideia disso é construir hábitos, tá? E isso vocês vão testando e fazendo e repetindo e fazendo e repetindo e fazendo todos os dias. Se você quiser, de repente, comecei na segunda-feira, tô mudando meus hábitos, né? Tô ali dentro da minha rotina. Você fez um furo ali depois do almoço, por exemplo, vou chutar, tá, gente? Comi, sei lá, um brigadeiro. Não tava dentro da minha rotina alimentar, não era aquilo que eu estava programando fazer. Mas, eu comi um pedacinho de bolo, uma sobremesa do self-service. Agora nós não estamos, né, nessa vida, mas vamos dizer que tá dentro dessa vida. Aí você comeu um bombom do armário, por exemplo. Ou você comeu um brigadeiro que tinha ali de uma festa que você foi, ou que você... Enfim, você saiu dessa dieta na segunda-feira, você não tem que desanimar e falar assim, acabou pra mim. Tá vendo? Eu tentei, na segunda-feira eu já tô fazendo tudo errado. Não! Volta pra dieta, volta pra rotina de novo. Você tem a oportunidade de fazer direito no final da tarde, no começo da noite, no outro dia, e constrói isso, faz isso todos os dias. Eu tenho certeza que se vocês levarem uma rotina alimentar pensando dessa forma e tentando manter isso dessa forma, vai ser muito mais leve, muito mais fácil manter uma alimentação saudável. Eu tenho certeza, porque aí vocês conseguem manter isso em movimento. Vocês não param na quarta-feira e recomeçam na segunda. Não, você tá todo dia ali. A mesma coisa com a atividade física, né? Tem dia que a gente não tá disposto, né? Se eu falar aqui pras mulheres, principalmente, tem dia que a gente não tá disposta mesmo. Tem dia que você tá com cólica, que você tá com dor de cabeça, que você tá cansada, que você tá com dor nas costas. Não é assim? A gente não quer, tem dia que a gente não quer. E da mesma forma que acontece isso com a atividade física, que tem dia que a gente não consegue ir pra academia, não consegue manter uma rotina de atividade, principalmente agora que tem que fazer atividade em casa, né? Tudo bem, tudo certo, retoma no dia seguinte. Não tem que começar tudo na segunda-feira, a gente pode começar no sábado, a gente pode começar no domingo. Você entende? Então assim, a ideia é que a gente mantenha esse movimento o tempo inteiro, com alimentação, principalmente, e com qualquer outra atitude na nossa vida. Eu uso o exemplo do cartão de crédito, até eu fiz uma live, acho que com a Dani, e a gente falou sobre isso, sobre promoções. Você tem um limite no seu cartão de crédito, que, né, acaba sendo um limite ali que você controla e tudo mais. Você chega só porque você tem um cartão de créditos, você chega no shopping comprando tudo o que você gosta? A gente não faz isso, né? Gostaria. Não é? Respondam aqui pra mim. A gente, nossa, adoraria chegar no shopping e comprar tudo aquilo que tá na promoção. Olha que legal, gostei, quero comprar. Infelizmente, a gente não faz isso. E por que com dieta a gente cede o tempo inteiro? Não tem que ceder, não precisa ceder. A gente pode comer aquilo que a gente tem vontade. Em outro momento, eu vou falar pra vocês de uma outra coisa que eu acho legal também, além disso que eu tô falando. Mas é com relação a gente fazer escolhas com aquilo que a gente realmente gosta. Então, por exemplo, ontem, não lembro que dia que eu falei, que a gente acaba comendo assim, a gente acaba pensando assim, eu tô com vontade de comer brigadeiro. Vou usar o exemplo que eu já falei dele aqui. Tô com vontade de comer brigadeiro. Não adianta a gente se enganar comendo brigadeiro de batata doce, brigadeiro fit de não sei... Às vezes não adianta. O que vai acontecer na maioria das vezes? A gente vai comer o brigadeiro fit, vai comer o brigadeiro de batata doce, vai comer néctar de não sei das quantas, e não é aquilo, e daí a gente cai no brigadeiro. Você entende? Então assim, entenda a sua relação com a alimentação, e entender a relação com a alimentação é você saber, bom, eu tô com vontade de comer brigadeiro, eu vou comer brigadeiro. Eu não preciso comer uma panela de brigadeiro, eu vou comer 1, 2... né? Brigadeiro do formiguinha, saudade. É bem isso. Então assim, essa relação, quando vocês constroem isso com a alimentação, fica um negócio tão simples, tão prazeroso, tão gostoso de fazer. Eu acho muito válido isso. Então assim, a ideia aqui hoje é desconstruir essa história de que a gente tenho que começar na segunda-feira e o final de semana pra mim, até alguém comentou aqui no começo, o final de semana pra mim é um problema. Não precisa ser.
né? Não precisa ser. Eu posso comer saudável nos momentos que eu posso comer, e no momento que eu precisar comer alguma coisa que não é tão saudável assim, ok. Eu volto pra minha dieta de novo, volto pra minha rotina, volto pra minha vida numa boa, tá? Então, assim, o que eu quero desconstruir é justamente essa. Se mantenham em movimento com relação à dieta. Não para no meio do caminho. Não desanima porque você fez algum furo ali que não era pra fazer. Se mantém na rotina de novo. Volta. Sempre volta. E aí o voltar faz com que vocês se mantenham tendo resultados com a alimentação, tá? Lara, ó, não precisa se mimar o tempo todo. É isso mesmo, é o tal do automimo que eu comentei esses dias. Se a gente fica se dando o tempo inteiro esse mimo, né? Eu usei o exemplo do cartão de crédito. A gente gostaria, adoraria gastar todo, torrar o cartão de crédito lá, comprar tudo aquilo que a gente gosta. Infelizmente não dá, né? E com dieta é a mesma coisa. Então a gente saber escolher o que realmente quer e fazer escolhas assertivas, de falar assim, não, eu tô com vontade disso, eu vou comer 1, 2, ok, né? A gente não pode ficar o tempo inteiro se dando esse mimo de fazer tudo o que quer, a hora que quer, né? Infelizmente, não dá pra ser assim, né? Na nossa infância a gente fazia isso, hoje a gente é adulto e infelizmente na vida adulta a gente não pode fazer só o que quer, né? Existem regras, existem limites, existem coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, se você tem um objetivo, entenda que trabalhar todos os dias para esse objetivo, igual eu falei no começo, se você tem a intenção de comprar um apartamento, ou a intenção de fazer uma viagem, quais são as coisas, quais são os planejamentos que você faz em cima disso? Né? Eu usei o exemplo da bolsa, do sapato. A gente não pode abrir mão de tudo, aliás, comprar tudo aquilo que a gente quer e abrir mão do sonho, do objetivo. Muito pelo contrário, a gente tem que todo dia construir, achar soluções para que a gente alcance esse objetivo, né? Para que a gente alcance esse resultado. Com dieta é a mesma coisa, a gente achar soluções, né? Então, assim, não dá pra gente jogar o final de semana e colocar o final de semana como um problema na nossa vida, ou um empecilho, ou culpar alguém por você não ter resultados, ou culpar alguém com a sua relação com a alimentação, né? A gente é responsável pela nossa alimentação e pelos nossos resultados também, né? Então vamos batalhar em cima disso e vamos buscar essas mudanças, tá bom? Então, assim, final de semana dá pra gente lidar com ele numa boa, sem problema nenhum, sem se preocupar. Caiu, levanta, né? Tá ali na rotina, não tem problema. Comeu alguma coisinha, caiu, levanta, sacode a poeira aqui, ó, e vamos embora, tá? Todos os dias, construção diária, 80% do tempo comer saudável, e se precisar fazer alguma extravagância ali, não tem problema, volta pra vida, tá? É sempre voltar. De novo, muito mais importante do que não furar essa rotina alimentar é você saber voltar. Aqui tá o grande segredo, a cerejinha do bolo. Saber voltar pra dieta, tá bom? Gente, ó, esse é o conteúdo de hoje. Eu queria deixar aqui aberto para alguém que quiser, de repente, conversar comigo, falar sobre algum assunto. Eu até comentei nos stories que eu ia abrir pra vocês conversarem comigo, quem quiser, pra falar de alguma coisa pessoal, né, de repente compartilhar alguma dificuldade aqui que alguém também tenha. E entrar ao vivo. Quem quiser, me manda uma mensaginha aqui. Me manda uma mensaginha se vocês quiserem, eu chamo vocês aqui, tá? Ou me manda a solicitação para entrar ao vivo aqui junto comigo. Vamos conversar. E aí? Vocês estão com vergonha? E aí? Deixa eu ver as mensaginhas de vocês aqui. Acabou que eu fiquei falando e não olhei tudo. Acabaram subindo algumas mensaginhas aqui. Deixa eu ver. Bom, não vi mensaginhas todas aqui, mas
Quem quiser me falar, ó, a Teca tá falando, normal sentir culpa quando come errado? Não, Teca, você chegou um pouquinho depois, né? E na verdade eu falei sobre isso desde o comecinho da live, que a ideia é que a gente não se sinta culpado, porque a culpa da gente comer errado, né, da gente fazer alguma extravagância na alimentação, porque a gente começa, né, a gente tem a motivação que eu falei lá desde o começo, né, nas outras lives, a gente tem essa motivação de começar uma alimentação saudável, a gente quer, a gente se anima e tudo mais. E aí quando a gente come alguma coisa errado, essa culpa, ela não pode atrapalhar a gente. Então ela não pode, até coloquei aqui, ó, ela não pode acomodar a gente e não pode fazer a gente se sentir culpado. A gente tem que simplesmente, eu brinco que é abrir a janelinha, né? Vai fazer uma besteira ali, abre a janelinha e fecha ela no momento seguinte, tá? Então assim, a gente precisa aprender a lidar com isso. O grande lance é aprender a lidar com essas escapadas que a gente vai dar na dieta. E aí, se isso realmente for uma coisa que te compromete, que você sente que isso atrapalha demais, aí precisa de repente fazer um acompanhamento mais específico, identificar onde que isso tá te atrapalhando, né? Mas a ideia é a gente voltar no momento seguinte e sem se culpar. Comeu errado, deu ali, fez ali uma besteirinha, um negocinho que não era pra fazer, não tem problema, volta pra vida. Da mesma forma que a gente lida com erros bobos que a gente faz na vida, porque eu falo erro bobo, né, porque com relação à alimentação, eu acredito que comer um negocinho errado ali é bobeira, não tem como voltar atrás. Você comeu, não tem o que fazer. Comeu, volta pra vida. O que eu posso fazer ainda no restante do dia que vai melhorar a minha alimentação, que vai melhorar a minha saúde, que vai representar ali, né, esses 80% da minha saúde? E trabalhar em cima disso. Esquece os detalhes. Eu até brinquei aqui que a gente come, né? A gente tem essas necessidades durante o nosso mês, do nosso período menstrual, das nossas alterações hormonais, e isso é super natural e a gente tem que manter isso sim, a gente tem que respeitar aquilo que o nosso corpo pede, só que não manter frequentemente isso. A Lara comentou aqui, né, da questão do auto-mimo, exatamente, a gente não pode o tempo inteiro se mimar. Fazer exceções ali de vez em quando, um furo, né, no final de semana acontece, ou até durante a semana mesmo, não tem problema. A questão é a gente não deixar isso ficar frequente o tempo inteiro. Tá? Então a ideia é essa, não deixar isso se tornar um hábito. Todos os dias eu preciso do chocolate depois do almoço. Será que precisa todo dia? Ou é uma questão de, eu tenho essa necessidade, eu preciso disso, né? Acho que dá pra gente controlar isso. Agora, se você também tem um outro detalhe, né? Se você está precisando emagrecer 20, 30, 15 quilos, né, no caso de uma pessoa obesa, por exemplo, ela precisa fazer menos exceções, né? Eu acho isso super importante, até para ela ter resultados. Agora, se você já é uma pessoa que tá magra, que tá precisando emagrecer 3, 4, 5 quilos, eu acho que essas exceções, elas podem acontecer sim, sem comprometer seu resultado, que é o seu objetivo de emagrecimento, tá? Então dá pra ter numa boa, desde que não seja com grande frequência. E aí fazer as escolhas. Eu usei o exemplo até o dia que eu conversei com a Dani na live, a gente falou sobre o açúcar, né, sobre essa questão, enfim. E aí eu falo assim, tem paciente, eu conheço, né, tenho pacientes aqui que tomavam 5, 6 cafés no dia e colocavam um sachêzinho de açúcar. E aí, quando eu perguntei pra ela, eu falei, mas esse é o doce que você quer todo dia? Ou de repente uma pessoa aqui que põe açúcar no suco ou põe açúcar no chá, será que é esse doce que você quer? Né? Então assim, será que ele não é totalmente dispensável? Será que você não pode ficar sem ele para de repente comer de vez em quando aquele docinho que você gosta? Eu acho válido, né? Até acho que no exemplo dessa paciente, eu lembro que eu falei assim pra ela, não lembro o nome dela agora, até nem falaria o nome dela aqui, né? Óbvio. Mas eu falei pra ela, esse cafezinho adoçado representa aquele doce que você quer durante o dia? Não é. O que você gosta de verdade de açúcar, né, de doce que representaria essa vontade de doce sua? Um brownie. Então, de repente, tirar o açúcar de tudo isso que não representa prazer, né, com relação à alimentação, e colocar o doce no final de semana.
Você entende? Então, assim, colocar lá um pedacinho de brownie, colocar ali uma bola de sorvete em cima de alguma coisa, vale muito mais a pena do que você ficar tomando suco adoçado, chá adoçado, cafezinho adoçado. Por isso que eu bato tanto nessa tecla do café puro. Eu bato muito nessa tecla do café puro, porque eu acho totalmente dispensável. A gente pode dispensar esse açúcar desse café. A gente pode consumir de outra forma. Eu prefiro que você tome um café sem açúcar e faça isso e possa comer um pedacinho de chocolate junto com esse café. Você entende? Então, assim, são trocas inteligentes que a gente pode fazer. Mas, enfim, é papo para outra live. Que eu vou ensinar vocês, eu vou conversar com vocês sobre a relação desse hábito, desse vício do açúcar. E por que a gente vicia tanto nesse açúcar, tá? A Lu tá perguntando aqui se o açúcar demerara é melhor. Vou falar sobre isso numa outra live. Pode ser? Certo? E aí vou ensinar também como diminuir a quantidade de açúcar da dieta, da alimentação. Principalmente nesses alimentos que a gente consegue diminuir. Então, o açúcar do café, o açúcar do chá, o açúcar de adição que vocês coloquem em alguma outra coisa, tá bom? Pode ser? Vou deixar vocês curiosos. Não é essa a intenção, tá? Mas é porque eu tenho uma programaçãozinha aqui de conteúdos que eu vou falar pra vocês, tá bom? Certo? Ninguém quer fazer uma pergunta aqui pra mim? Quer conversar? Entrar na live junto comigo? Se vocês quiserem, ó, quem tiver interesse, muitas vezes vocês ficam com vergonha de entrar aqui. Mas quem quiser conversar comigo e falar assim, Dani, eu quero entrar numa live e compartilhar algumas coisas aqui, de repente pode ser dúvida de uma outra pessoa. Me manda um direct, que aí a gente faz um dia da semana que vem, a gente conversa sobre algum assunto. Tá bom? Pode ser? Gente, obrigada. Vou finalizar aqui a nossa live de hoje. Quem não se inscreveu lá naquele link da minha bio, só acessar lá para você receber as outras lives, que de repente você está chegando aqui agora e não acompanhou as outras lives, né? A gente começou na segunda-feira. Então, se você... A Iris. Se você, de repente, não viu, né, essas outras lives e chegou agora, você pode se inscrever lá na minha bio, que eu mando para vocês todos os dias a live salva, mais um resuminho e mais uma receitinha todos os dias, tá bom? Certo? Obrigada a vocês. Até amanhã. Ó, sábado e domingo a gente tá firme e forte aqui também, viu? Então eu espero vocês. Convidem pessoas para participar junto com vocês. Eu acho importante o que eu tô entregando aqui para vocês todos os dias, né? Todos os dias às 6 horas da tarde, pontualmente. É um conteúdo que, assim, construí durante muitos anos de prática aqui no consultório, muitas experiências, não só minhas, mas experiências de pacientes que eu quero compartilhar aqui com vocês, de mudanças de hábito, de alimentação saudável. Então, assim, é um conteúdo que, modéstia à parte, é um conteúdo muito interessante, muito importante. Vários pacientes meus, a Lê inclusive tá aqui, ó, já participou de vários desafios meus, e esse conteúdo aqui que eu disponibilizo, que eu estou disponibilizando hoje gratuitamente para vocês aqui, é conteúdo que eu disponibilizo para os meus pacientes ou para pessoas que já participaram de desafios meus online ou aqui presencial. Então, assim, tô fazendo de todo o meu coração e eu espero que vocês aproveitem isso ao máximo, tá bom? Certo? Ó, brigadão, bom final de semana pra vocês, e qualquer coisa me mandem mensagem ou manda lá naquela caixinha de dúvidas que eu abro todos os dias pra conversar com vocês, tá bom? Ó, bom final de semana. Tchau, tchau.